durante a tarde, pensar de maneira um pouco mais prática, e eu já sei, estarei ali possivelmente repetindo muitas coisas que os irmãos já ensinam, fazem, praticam, conhecem tão bem, mas eu gostaria de pensar ou repensar com os irmãos sobre algumas estratégias na plantação de igrejas, especialmente estratégias que envolvem a pessoa do plantador de igreja em uma posição de liderança. Então nós vamos tentar conciliar esses temas, plantação de igreja e liderança ao longo do dia de hoje. Na nossa dinâmica aqui, nós estamos aqui um grupo de irmãos e irmãs envolvidos nas coisas de Deus e pensando nos sonhos de Deus em ver igrejas locais sendo reproduzidas em todo o mundo. Então estamos bem à vontade, fiquem bem à vontade para falar, para questionar, para complementar, para tecer um comentário, para nos ajudar a pensar, para fazer perguntas. Então, estamos aqui de maneira bem tranquila, bem informal. Em Atos capítulo 17, nós vemos ali o nascer de uma igreja que, segundo Michael Green, possivelmente o melhor estudioso, ou pelo menos no meu gosto, o mais profundo estudioso da igreja primitiva no primeiro século. Ele é autor daquele livro Evangelização na Igreja Primitiva. Não sei se você já leu, se você não leu, este é um livro para ler. Ele traça quais foram os aspectos de crescimento e multiplicação da igreja no primeiro século a partir da historicidade bíblica. Então, Evangelização na Igreja Primitiva, de Michael Green. E Green, ele diz que essa igreja que nasceu em Tessalônica, relatada no capítulo 17 de Atos, foi a igreja que nasceu mais rapidamente em todo o primeiro século. Nós lemos em Atos capítulo 17 que Paulo e seus amigos, eles passaram apenas 3 semanas em Tessalônica. Aos sábados, Paulo pregava para os judeus na sinagoga, e durante a semana, Paulo pregava para os gentios na praça da cidade, que era o mercado da cidade. E depois de 3 semanas pregando a palavra, algumas pessoas se convertem, se juntam para estudar a palavra, e ali nasce uma igreja em Tessalônica. Então, pensem bem que mesmo para a experiência paulina, este foi um fato assim, sobrenatural, uma coisa fantástica que aconteceu. Paulo, por exemplo, passou ali por volta de 3 anos em Éfeso para ver aquela igreja nascer. Então, Paulo passou 3 semanas em Tessalônica. Seria o equivalente a você em sua igreja, você como... Quantas pessoas estão envolvidas em plantação de igreja? Praticamente quase todos, né? Muito bem. Seria equivalente a você ser enviado pelo seu presbitério, digamos assim, ou pelo grupo de pastores e amigos que tratam dessa área, e você é enviado para uma nova cidade, onde não há nenhuma igreja evangélica. E ali você se prepara, faz o seu treinamento, você prepara ali sua família, etc., e você faz uma mudança, você chega naquela cidade, e depois de 3 semanas você pega o telefone, liga para o presidente do seu presbitério, ou para o Arival, que é seu companheiro ali de caminhada, para outra pessoa, e você diz: olha, estou aqui há 3 semanas, já evangelizei, o pessoal já se converteu, já começamos um culto, a igreja está plantada, eu já posso ir para outro lugar. Então, assim, o que aconteceu aqui com Paulo, o que aconteceu aqui com Paulo foi algo sobrenatural. Michael Green diz que possivelmente o próprio Paulo se espantou em ver uma igreja nascer em 3 semanas. E certamente os crentes de Tessalônica ficaram impressionados com aquilo que aconteceu com eles em suas vidas. Então, muito bem, Paulo vem escrever agora aos Tessalonicenses, isso aconteceu, registrado em Atos capítulo 17, mas eu queria que vocês abrissem suas Bíblias comigo na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Porque Paulo agora, na sua carta, ele escreve essa carta com 5 razões. Com 5 motivos. Eu vou apenas mencionar um dos 5 motivos, que era explicar para a igreja em Tessalônica como aquela igreja nasceu, o que fez aquela igreja nascer. Paulo, então, aqui ele começa com a saudação no capítulo 1, e olhem comigo o versículo 5, que vai ser aqui o nosso versículo base
ao longo desta manhã. Versículo 5, Paulo diz o seguinte: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Eu gostaria de reler, agora podemos ler então todos juntos? Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Paulo aqui, ele traz, segundo Hazelgrave é um dos maiores missiólogos de teologia reformada, que trata do assunto de plantação de igrejas. Ele tem até um livro em português que é Plantar Igrejas, se não me engano é esse o título, Plantar ou Plantação de Igrejas. Mas David Hazelgrave, ele analisou 100 projetos de plantação de igrejas no Pacífico, na década de 80, e ele chegou à conclusão daquilo que era essencial em todo projeto para ver uma igreja nascer. Nós vamos falar mais sobre essa estratégia, se Deus assim permitir, à tarde. Mas o que Hazelgrave diz é que há 7 textos bíblicos paulinos em que Paulo resume a sua missiologia de plantação de igreja. 7. E esse versículo é um dos 7. Parece que Paulo aqui nos traz 5 elementos, que são os elementos sobre os quais nós precisamos também, em uma teologia bíblica de plantação de igrejas, refletir sobre aquilo que faz uma igreja nascer. Talvez a pergunta que nós poderíamos aqui, temática, explorar nessa manhã seria esta: o que de fato faz uma igreja nascer? Porque vejam bem, os tessalonicenses estavam impressionados com Paulo, porque Paulo e seus amigos passaram 3 semanas, pregaram o evangelho, o povo se converteu, nasceu uma igreja. Talvez alguns pensassem, é porque Paulo é Paulo, se fosse Pedro não nasceria. Mas Paulo, ele é teólogo, ele é carismático, ele é pregador. Quem sabe alguns tessalonicenses pensavam, jamais ouvimos alguém falar como este homem. Ele é extremamente convincente. Então notem bem que em Atos capítulo 17, diz a palavra que Paulo ele arrazoava, ele demonstrava, ele convencia, ele era intenso na sua evangelização. Então de fato parece que as pessoas estavam meio que impressionadas com o ministério paulino, porque aqui nesse versículo ele vem resumir alguns elementos que fazem uma igreja nascer. O primeiro elemento que ele traz aqui à tona é justamente o evangelho. E ele diz, porque o nosso evangelho chegou até vós, e não chegou tão somente em palavra. Em uma tradução do original grego um pouco mais literal, essa frase poderia ser dividida em 2 frases. Porque o nosso evangelho de fato chegou até vós, porém não chegou tão somente em palavra. Ou seja, Paulo usa aqui a expressão evangelho que fez a igreja nascer, foi a chegada do evangelho e não do apóstolo. Irmãos, isso é importantíssimo. Paulo está tirando o foco do plantador de igreja e colocando o foco no evangelho. Nós temos humanizado, falo nós de maneira bem geral no mundo evangélico hoje, nós temos humanizado demais esses projetos de plantação de igreja, colocando foco demais, atenção demais no plantador de igreja. E talvez fosse isso que acontecia em Tessalônica. O grande Paulo esteve entre nós, nasceu a igreja, da qual nós fazemos parte. Aí Paulo escreve uma carta dizendo, meus irmãos, vocês não entenderam nada. O que fez a igreja nascer não foi a chegada do apóstolo, foi a chegada do evangelho. Não foi a chegada do homem, foi a chegada da mensagem. Não foi a chegada do pregador com toda a sua capacidade de convencimento, foi a chegada do Senhor Jesus. Então isso é importante na teologia paulina, e Hazelgrave ele traz isso à tona, dizendo Paulo, ele desmistificou a ideia de que uma igreja nasce a partir da capacidade do plantador de igreja. Paulo usa pessoas, aliás, Deus usa pessoas, Deus usou Paulo, Deus usa a mim, Deus usa a você, mas Deus nos usa muitas vezes em nossas fraquezas.
O que parece que essa teologia paulina de plantação de igrejas, tirando os holofotes do plantador e colocando os holofotes no evangelho, quer dizer, quer nos lembrar que nós precisamos assegurar, muito mais do que o brilhantismo do plantador de igreja, nós precisamos assegurar é que o povo ouça o evangelho do Senhor Jesus. E isso nos leva também a entender que Deus usa as pessoas mais improváveis para plantar a igreja, não é isso? Parece que Deus não usa os fortes, Deus não usa os que são, Deus usa os improváveis. É por isso também que eu acho que nós precisamos ter muito cuidado com a nossa análise de perfil de plantador de igreja, porque eu conheço pessoas que têm um perfil ideal, jamais plantaram uma igreja. E eu conheço as pessoas mais improváveis, que Deus derrama graça e o negócio acontece. Não é isso? Eu conheço os PhDs, conheço um cara no Togo, ele é inglês, ele é PhD em plantação de igreja. Não é? PhD, doutor em plantação de igreja, um teólogo nessa área, jamais plantou uma igreja. Conheço que no norte do Togo, um pastor chamado Tatali Bassari, da tribo Bassar, que é um homem que jamais fez um curso assim de seminário como nós fizemos, fez apenas alguns cursos modulares, uma vez por outra, etc. Um homem assim que estudou pouco, que não tem esse preparo todo, não é um PhD nessa área, mas um homem que já plantou mais de 20 igrejas no norte do Togo. Eu estou dizendo, por um lado, que Deus usa tudo que nós aprendemos. Então nós precisamos aprender, irmãos. Precisamos valorizar. Se Deus dá uma capacitação, a gente pega. Se Deus propicia um curso, a gente pega. Se Deus dá uma oportunidade, a gente recebe muito bem. Mas parece-me que aqui eu gostaria de enfatizar para vocês um princípio. Se quiserem anotar, que eles estão anotando, talvez esse princípio seja válido. Que o que define a plantação de igrejas não é a capacidade humana, mas a chegada do evangelho. O que define a plantação de igrejas não é a capacidade humana, mas a chegada do evangelho. Então parece que essa primeira palavra, porque o nosso evangelho chegou até vós, vem justamente desmistificar, tirar a atenção humanista, centralidade no plantador de igreja, no apóstolo, no pastor, e falar, é Cristo que é o Senhor da igreja, é Cristo quem está plantando a sua igreja, e Cristo usa mais os fracos do que os fortes. Eu tive uma experiência na minha adolescência que para mim foi interessante. O meu pai, ele era pastor presbiteriano. Nós morávamos em uma cidade chamada Nova Venécia, norte do Espírito Santo, e numa quarta-feira à noite, ele pregava sobre missões, e no final ele disse, quem Deus chamou para a obra missionária, vem aqui à frente que eu vou orar com vocês. Eu fui o primeiro, tinha 14 anos, primeiro a chegar, e para minha decepção, ele disse, você não, você senta ali e depois a gente conversa. Mas foi interessante, depois ele explicou, ele disse, olha, lá me chamam em casa, me chamam de Rona. Ele disse, Rona, é o seguinte, eu já havia notado que Deus está chamando você para o ministério, mas eu queria ter uma conversa com você antes. E ali ele pegou a biografia de David Brainerd, que é a vida de David Brainerd, que é um livro que certamente vocês conhecem, é imperdível, né? Um homem usado por Deus, inglês, foi para a América do Norte e morreu, inclusive, jovem, mas pregou a palavra de Deus. E meu pai disse, se você lê essa biografia, se depois de ler a biografia ainda quiser ser missionário, eu vou te apoiar. E aí eu li aquela biografia, eu voltei e disse, olha, eu quero ainda ser missionário. E ele falou, eu vou te apoiar. Mas naquela noite, naquele culto que ele pregou, aconteceu algo que realmente foi coisa de adolescente. Vocês vão achar uma coisa assim até muito simples, muito boba, mas para mim foi um negócio diferente. Uma irmã se levantou e disse, eu quero orar por esses jovens que estão entregando aí a vida aí para o ministério missionário, e quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Ela citou a palavra de Deus e orou por nós. E eu tinha um problema, assim, desde nascença eu tenho uma pisada meio para dentro e meio assim atravessada, e eu sei que esse negócio, essa pisada errada, ela causa dores nos pés quando eu fico de pé ou quando eu ando muito. Então assim, mais de meia hora, 40 minutos de pé, meus pés começam a doer um pouco, depois começam a arder e às vezes dói bastante. De noite, ali eu deito e meia hora passa.
mas é uma coisa que incomoda um pouquinho. E quando ela disse, quão formosos são os pés, o que anunciam as boas novas, para mim, na minha cabeça de adolescente, eu orei ao Senhor naquele dia dizendo, Senhor Deus, então o Senhor me curar dos meus pés é uma boa confirmação de que o Senhor me quer na obra missionária, porque quão formosos são os pés, tem que ter pés bons para caminhar, né? Minha exegese foi essa, irmãos. E ali eu orei, e meus irmãos, esperei, e até hoje os meus pés doem do mesmo jeito. E eu fui percebendo, ainda na minha adolescência, fui para o seminário, com 17 anos, fui para o Recife estudar no Seminário Presbiteriano do Norte, 17 para 18 anos, e lá chegando, foi algo que eu fui aprendendo do Senhor, que Deus não usa necessariamente os fortes, os que têm a melhor saúde, os que têm a melhor retórica, os que têm um brilhantismo diferente, os que têm assim aquela extroversão para evangelizar, para convencer, etc. Os que têm a maior motivação, os que têm assim o maior carisma, que chegam e parece que já impõem uma presença. Deus geralmente ele usa os que não são, ele usa os mais fracos, ele usa os mais limitados, como eu e você. E talvez ele faça isso e dessa forma para deixar bem claro que não é mesmo nem pela força, nem pela capacidade humana, nem pelo brilhantismo de ninguém, que as coisas no reino de Deus acontecem. As coisas nas empresas, no mundo empresarial, acontecem pela capacidade humana. Mas no reino de Deus, a regra é diferente. Elas acontecem pelo evangelho do Senhor Jesus. Então, eu acho que Paulo ele começa aqui a esclarecer para os irmãos, dizendo, meus irmãos, querem saber como vocês se converteram e como a igreja nasceu? Não se encantem comigo, dizia Paulo, né? Estou aqui parafraseando de maneira bem criativa. Não se encantem comigo, não é porque eu cheguei, preguei e vocês se converteram, mas o que fez vocês se converterem foi a chegada do evangelho, não foi a minha chegada. Qualquer pessoa poderia chegar. Se Deus derramasse graça na chegada do evangelho, igrejas iriam sempre nascer. E é assim que igrejas nascem. Irmãos, isso para mim, e eu gostaria de propor para você, deve tirar qualquer orgulho do nosso coração. Qualquer orgulho. Se Deus está te usando para plantar mais igrejas do que o seu irmão, é tão somente pela graça do Senhor e o valor não está em você, o valor está no evangelho. Foi o evangelho e é o evangelho que está fazendo as pessoas se converterem e a igreja onde você trabalha nascer. Então isso tira o nosso orgulho. Por outro lado também, se você trabalha e é fiel a Deus e a igreja não nasceu, e de um lado tem um irmão que já plantou 25 igrejas, então depende e continue dependendo e esperando do Senhor, porque o que faz a igreja nascer é o evangelho, não somos nós. A gente deve ser fiel, nós vamos pensar sobre isso um pouquinho mais na frente, nós devemos ser fiéis, usar tudo que Deus nos dá, trabalhar de dia e de noite, mas de fato a conversão do coração humano e o nascer de uma igreja, o que faz isso acontecer é a chegada do evangelho. Muito bem, nós vamos trabalhar um pouco mais. O segundo elemento desse versículo que Paulo traz aqui à nossa mente é justamente, ele diz, porque o nosso evangelho chegou até vós e não chegou tão somente em palavras. O segundo elemento é este, palavra. A expressão grega usada por Paulo aqui é logia, que pode ser bem traduzida nesse contexto como capacidade comunicacional. E mais uma vez, Paulo talvez tenha falado sobre isso, escrito sobre isso, porque ele tinha ótima capacidade comunicacional. Então talvez as pessoas estivessem meio impressionadas com isso, e ele estava enfatizando, irmãos, eu falei bonito com vocês, mas não foi pelo falar bonito que vocês se converteram. Foi por causa do evangelho. É interessante notar que a palavra de Deus não nos diz que essas palavras, essa capacidade comunicacional não são importantes. Elas são importantes. Elas não são o essencial. Ou seja, Deus usa palavras, nós precisamos falar, interagir na língua que o povo entende, na cultura que o povo experimenta, do jeito que o povo vive no seu dia a dia.
A minha formação é antropológica, então assim, uma das coisas que nós mais enfatizamos no Ministério Transcultural é a contextualização. Você fala de maneira que o povo possa entender, ou seja, de maneira inteligível, e de maneira que o povo possa aplicar no seu dia a dia cultural, ou seja, de maneira aplicável. Então, a pregação do Evangelho deve ser inteligível e aplicável. Nós falamos muito sobre isso. E Paulo está reconhecendo o valor das palavras, falou da pregação, falou da comunicação, mas está dizendo em outras palavras também que isso não é prioritário, isso não é essencial, não é isso que faz as coisas acontecerem. Então, o primeiro elemento que Paulo traz é o Evangelho. O segundo elemento que Paulo traz aqui, então, são as palavras. O terceiro elemento que ele traz aqui é justamente esse. Ele diz, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder. Esse é o terceiro elemento que Paulo aqui ele parece resumir nessa sua missiologia de plantação de igreja. Poder. Ele utiliza aqui a expressão grega dynamis, que é o poder de Deus. E é John Knox que nos dá uma definição muito bonita, muito boa sobre isso. Ele diz que poder é a manifestação de um Deus sempre presente. Eu gosto dessa expressão, dessa explicação de John Knox. Deus sempre está presente, mas há alguns momentos que Deus se manifesta de maneira diferente. Não é assim, irmãos? Deus sempre está presente. Você prega para a mesma pessoa uma vez, 2, 3, 5, 10, 15 vezes. Mas se Deus se manifestar, alguma coisa nova pode acontecer. O que Paulo aqui está alinhavando na sua teologia, eu creio que quando ele fala sobre poder e sobre autoridade, ele está falando sobre essa dependência que nós temos de Deus para todas as coisas. Ou seja, se por um lado, sem Deus nada acontece, nós cremos nisso, não é? Podemos nos esforçar, mas sem Deus nada verdadeiro acontece. Ninguém se converte, igreja nenhuma nasce. Então, por um lado, sem Deus nada acontece. Por outro lado, com Deus qualquer coisa pode acontecer. Não há coração tão duro que Deus não possa quebrar, não há igreja tão morta que Deus não possa reavivar, não há casamento tão quebrado que Deus não possa reconciliar, não há tribo tão distante que Deus não possa alcançar. Ou seja, se sem Deus nada, com Deus qualquer coisa pode, de fato, acontecer. E é isso que Paulo traz nessa expressão, dizendo, meus irmãos, querem saber o que fez a igreja nascer? Em primeiro lugar, o que chegou foi o Evangelho, não foi o apóstolo. Porque se o apóstolo chegasse sozinho, a igreja não nasceria, mas chegou o Evangelho e a igreja nasceu. Em segundo lugar, Deus usa palavras, e eu me comuniquei com palavras que os irmãos pudessem compreender. Isso é importante, mas não é o principal. Em terceiro lugar, Deus se manifestou com poder. E quando Deus se manifesta com poder, as coisas acontecem. As coisas acontecem. Meus irmãos, nós tivemos na África, que hora, Chung, nós vamos ter um intervalo? 10h30? Tá jóia. Nós tivemos uma experiência na África de plantação de igrejas que foi bem interessante para nós. Chegamos entre a etnia dos Concombas em final de 1993. Éramos casados, Rossana e eu, recém-casados, sem filhos, e fomos para essa etnia bastante remota, bastante isolada no nordeste de Gana e noroeste do Togo. E chegamos ali, era uma língua ainda ágrafa, não havia escrita na língua, eles falavam várias línguas, mas nessa língua principal, que era o Limompelo, e era uma língua semitonal, tão difícil de aprender, de dominar. Em Limompelo, se você falar na, significa homem, na significa mãe, na sangue, na andar para trás ou retroceder. Então você pode ter até 13 tons em uma sílaba. Então quem é afinado já tem um chamado missionário para, né? Agora, o curioso é que eu e minha esposa Rossana somos extremamente desafinados, né? E eu lembro que depois de falar a língua, eu já falava a língua, mais para frente, eu gastei ainda 1 ano para ter segurança de chamar o chefe da aldeia de chefe. Oi? E não de mãe. Porque chefe em Limompelo é Ubor, mas cachorro em Limompelo é Ubor. É quase a mesma coisa. É apenas um pequeno semitom mais alto no primeiro vocóide, que é o U.
Então, chefe, Ubor, cachorro, Ubor. Pequeno. E o medo de chamar o chefe pelo nome errado, né? Então aí, passei um ano chamando meu amigo, né? Aquela coisa toda. Mas enfim, nós chegamos ali, fizemos aquele trabalho missionário mais comum, que é, você chega, vai aprender a língua, vai estudar a cultura, etc. Primeiro ano nós moramos entre eles, os africanos lá naquela região moram naquelas palhocinhas, já viram, né? Ali, pelo menos na televisão, aquelas palhoças, e são 3 ou 4 palhoças, e no meio das palhoças tem um terreiro, pelo menos do tamanho dessa sala, geralmente maior, e é ali nesse terreiro que as coisas acontecem. Todo mundo dorme ali, que é muito quente dormir nas palhoças, todo mundo dorme ali, cozinha ali, à noite eles trazem também os animais domésticos, né? Até também as cabras, etc., para ficarem ali protegidos. E ali nós moramos com uma família ali local, com Comba, no primeiro ano. Depois construímos nossa casa. Mas primeiro ano moramos entre eles para aprender bem a língua, aprender bem a cultura, e fomos ali aprendendo. E Deus derramou graça e pregamos o evangelho. E algumas pessoas se converteram. Tínhamos já ali umas 10 ou 11 pessoas convertidas depois de algum tempo. Aquele trabalho difícil, né? Já viram aquele trabalho? Os irmãos sabem. Tem momentos do Ministério de Plantação de Igreja que parece que o negócio vai assim, empurrado, né? O negócio vai assim, um se converte aqui, depois parece que volta atrás, e 2 ali se convertem, mas depois não ficam firmes. E tem momentos que a coisa mesmo parece que caminha rápido, não é? Mas aí Deus vai nos instruindo, encorajando em cada momento. E o início foi difícil, mesmo porque todo início é difícil. Concordam com isso? Todo início é difícil, não é? Ali o início foi difícil. Primeiras 10, 11 pessoas se converteram, etc. O primeiro que se converteu era um homem chamado Mebá. Ele era o feiticeiro da aldeia, um homem já mais idoso. E ele se converteu e trouxe consigo os seus 11 filhos e a sua esposa ao Senhor Jesus. Então, a vantagem de se trabalhar em lugares com famílias grandes é que uma família se converte e já tem uma igreja, né? Então, mais ou menos ali. Ali fomos fazer o primeiro culto aberto entre os concombas. Que o trabalho era só assim, mais individual, familiar, mas tivemos a ideia, vamos fazer um culto aberto? Vamos. Tinha uma árvore muito boa no meio da aldeia, e pensamos, essa árvore é ideal um dia assim, bem claro, sem chuva, então vamos fazer o primeiro culto aberto embaixo daquela árvore, no meio da aldeia, e o pessoal vem, né, são curiosos, ali tinha mais de 800 pessoas morando naquelas palhoças, e eles virão para ouvir e ver o que está acontecendo, e podem também ser evangelizados. E ali nos reunimos, preparamos aquele primeiro culto aberto. O que vamos fazer? Vamos cantar. Então eles fizeram lá 2 ou 3 canções em Limopeu, no próprio ritmo concomba, na própria língua concomba. Então a parte do louvor estava pronta. Vamos dar um testemunho. Aí eu falei para o Mebá, que foi o primeiro convertido, e é um homem respeitado, falei, você é a pessoa ideal. Ele preparou para dar aquele testemunho. E eu preparei lá uma mensagem de mais ou menos 40, 50 minutos para expor mesmo a palavra de Deus, o básico do evangelho. Então está tudo pronto ali, aquele culto ali preparado e tal, e nós iríamos cultuar a Deus e orando para as pessoas então ouvirem também. E nós tivemos naquela manhã mais de 400 concombas que vieram, curiosamente, né, curiosos para ver o que está acontecendo, e eles sentaram ao redor ali de algumas outras árvores, embaixo das árvores, olhando para o que iria acontecer. Aquele foi o sermão mais difícil que eu já preguei em toda a minha vida. Você já ouviu falar sobre público difícil, né? Aquele era um público. Primeiro, eu não dominava bem a língua semitonal. Eu estava ainda dando aqueles passos para ter mais fluência na língua, então não dominava bem a língua. Para piorar a situação, 2 feiticeiros da aldeia se aproximaram e falaram, olha, nós não queremos que você fale de Deus. E eu disse, não, mas eu vou falar de Deus, que as pessoas querem ouvir, eu vou falar de Deus. E eles disseram, se você falar, nós vamos atrapalhar. E realmente fizeram isso, se colocaram assim a uns 2, 3 metros atrás de mim, e tudo que eu falava, eles falavam o contrário. Eu falava, porque Deus nos ama, e eles gritavam, não existe Deus. Porque Jesus morreu para nos salvar, e eles gritavam, não creem em Jesus. Para piorar a situação, eu falava, eles falavam o contrário, e os homens da aldeia gritavam com eles, porque queriam me ouvir. Então virou assim uma bagunça, não é? E naquele contexto, no meio da aldeia, enquanto você fala, já é normal que as crianças estejam correndo, né?
os cabritos passando por ali. Então pensem assim, naquele contexto esquisito, não é? E eu terminei de pregar, e eu pensei uma coisa que não sei se os irmãos já tiveram experiência, mas eu pensei assim: eles não entenderam nada. Já passaram por isso? Você acaba um sermão, você pensa assim, mas olha, eu comuniquei tão mal, eu embolei o negócio, eu não expliquei direito, não é? Então não entenderam nada. Eu me sentei ao lado do Mebá, aquele primeiro convertido. E o Mebá, ele faleceu agora ano passado, mas um homem de Deus, ele muito animado, muito positivo, ele disse assim, lá me chamam de o Kaljá, que significa homem branco. Ele disse, o Kaljá foi uma bênção. Nós precisamos agora orar pelos convertidos. Eu falei, Mebá, eles não entenderam nada, foi uma bagunça. Ele disse, mas Deus age no meio da bagunça. E ali eu falei assim, mas olha, eu estou desanimado, eu acho que a gente precisaria explicar um pouco mais. Aí ele viu que eu estava assim meio duvidoso. Ele se levantou e disse, olha, nós queremos agora, nós vamos cantar ainda mais um cântico, talvez vocês queiram aprender conosco, porque até então havíamos 400 concombas só olhando, só ouvindo. Nós queremos que vocês cantem conosco, se vocês quiserem aprender esse cântico conosco, e nós queremos também orar pelas pessoas que entregaram suas vidas ao Senhor Jesus nesta manhã. Meus irmãos, mais de 60 pessoas vieram que entregaram as suas vidas ao Senhor Jesus naquele dia, e ali nós oramos com aquelas pessoas. E aquilo realmente me impressionou. Mas o que mais me impressionou não foi isso. Foi que, quando eu olho para a minha esquerda, é isso que eu vejo, vindo em minha direção, uma senhora se arrastando. Era uma senhora que eu já havia visto apenas uma vez. Ela havia tido paralisia infantil quando criança, então suas duas pernas eram pequenininhas, mirradas. Ela nunca, obviamente, andou na sua vida, então passou a sua vida inteira se arrastando, usando as palmas das suas mãos e seus antebraços. E ela só se arrastava ao redor da sua palhoça, sua casa, que ficava a uns 5 quilômetros de onde nós estávamos reunidos. E eu ouvi a história daquela mulher depois. Ela disse que nós tínhamos uma estratégia de evangelização que era a seguinte: os concombas naquela época não queriam nos receber em suas casas para ouvir o evangelho. Então Rossana e eu, nós saímos ali na aldeia, e como as casas são abertas, os terreiros são abertos, a gente ficava perto dessas casas, falando de Jesus, eu e Rossana, um com o outro, bem alto. Então eles ouviam, né? E ali nós íamos evangelizando as pessoas, mesmo que não dentro das suas casas. E esta mulher, ela ouviu o evangelho numa dessas conversas ali altas, não é? E nós até a vimos ali se arrastando, ela muito tímida, entrou logo para a sua palhoça, mas ela ouviu o evangelho, e ela disse que naquele dia pela manhã, ela acordou com um pensamento, e o pensamento era este: eu preciso de Jesus. E ela pediu ao seu pai: eu quero ouvir o missionário falar de Jesus. Seu pai falou: não vou te levar. Seus irmãos também falaram: não vamos te levar. Ela não pensou duas vezes, ela se arrastou por aqueles 5 quilômetros inteiros ali, e chegou, por isso que ela chegou atrasada, que ela gastou a manhã inteira para se arrastar. E quando eu olho para aquela mulher, ela está ali à minha esquerda, nós estávamos orando por aquelas pessoas que haviam sido convertidas por Deus naquela manhã, e ela estava assim no chão, levantando o seu braço bem alto para chamar minha atenção, e o seu cabelo sujo de mato, porque ela passou pelo meio do mato, o seu dorso sujo de lama, porque ela se arrastou pelo lamaçal, e a sua mão e seu antebraço sangravam, porque havia muitas pedras pelo caminho. Mas ela, ofegante, cansada, chamou minha atenção. Eu olhei para ela e ela perguntou: será que há ainda tempo para que eu também entregue a minha vida ao Senhor Jesus, ou será que eu cheguei tarde demais? Nós temos inclusive uma foto linda dessa mulher, porque as mulheres da igreja limparam essa mulher, colocaram sentada em um banco, ela cobre a sua face com as duas mãos, e naquele dia ela entrega a sua vida ao Senhor Jesus. E eu fui para casa naquele dia pensando o seguinte, com a seguinte pergunta: que poder é este que faz uma mulher que nem é da tribo Concomba, ela era da tribo Chocosse, se arrastar debaixo de zombaria, no meio do mato, da lama e por cima de pedras, a manhã inteira, para entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Que poder é este? Paulo explica muito bem, irmãos. É o poder de Deus.
quando Deus se manifesta, qualquer coisa pode acontecer. Então nós estamos plantando igrejas, nós estamos pregando o evangelho. E nós precisamos ter descanso em Deus, porque sem Deus nada acontece. E nós precisamos ter expectativa em Deus, porque em Deus qualquer coisa pode acontecer. Muito bem, vamos dar aqui uma pausa, né? Voltamos que horas, Chung?